Boa tarde, nós estamos em mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e o tema de hoje é As Escrituras e Cristo. E você pode abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8 ao 11. Amém? Filipenses, capítulo 3, versículo 8 ao 11. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Amém? Então, mais uma vez, o tema de hoje, as Escrituras e Cristo. E aí, o primeiro tópico de hoje é o seguinte: ao conhecermos a Cristo, descobrimos nossa verdadeira identidade. Então, todas as vezes que nós conhecemos a Cristo, nós conseguimos compreender qual é a nossa verdadeira identidade. O único que pode revelar a nós a nossa verdadeira identidade é Cristo Jesus. Não existe outro lugar, não existe outro meio, senão Cristo Jesus. Então, nós precisamos conhecer o Senhor diariamente. Nós precisamos diariamente buscar dele para que a nossa identidade seja revelada a nós. Então, quando Pedro ele teve o entendimento de quem era Cristo Jesus, e aí ele fala assim: tu és o Cristo. E aí Jesus pega e fala: e tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a tua igreja. Ou seja, todas as vezes que nós conhecemos Jesus, todas as vezes que nós temos o entendimento de quem é Jesus, a nossa identidade é revelada. E não só a identidade de Pedro foi revelada naquele dia, mas o ministério e o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Então nós precisamos entender que todas as vezes que nós conhecemos a Cristo, a nossa identidade é revelada. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vai e fala o seguinte: olha, reputei todas as coisas como perda por causa de Cristo Jesus. Ele fala: olha, antigamente isso aqui era importante para mim. Antigamente eu considerava essa autoridade, eu considerava esse lugar aqui importante, mas agora eu reputo todas as coisas como perda por amor e excelência de Cristo Jesus. Ele vai comparar todos os títulos dele como esterco. O que é esterco, gente? É o cocô da vaca, né? E olha só, imagina você comparar os seus títulos, as suas coisas, todas as suas conquistas a um esterco. É porque Paulo ele está dizendo que não existe nada mais valoroso do que Cristo Jesus. O nosso maior valor está em Cristo Jesus. E assim nós entendemos que nós precisamos ser totalmente satisfeitos em Cristo Jesus. A nossa satisfação tem que estar nele, amém? E aí, continuando, as Escrituras revelam a Cristo. E aí, lá em João 5,39 diz: porque examinai as Escrituras, porque elas mesmas testificam de mim. Então, examinai as Escrituras, porque elas mesmas que testificam de mim. Mim quem? Jesus. Então, nós precisamos o quê? Examinar as Escrituras. E as Escrituras, elas revelam quem? Elas revelam a Cristo Jesus. Talvez faltou um pouco desse conhecimento para o povo judeu, que não acreditou, que não teve uma crença e uma convicção em Cristo Jesus. Porque olha só, lá em Isaías, lá em Gênesis, lá em Êxodo, já não falava de Jesus? Já não tinha os apontamentos acerca de Cristo Jesus? Porque quando Cristo veio, aquele povo não conseguiu enxergar, não conseguiu entender. Até os doutores, os que eram excelentes na lei, tinham conhecimento de toda a lei, não conseguiram compreender que o Rei, Cristo Jesus, estava aqui. Então, para pensar. Nós precisamos das Escrituras, porque as Escrituras elas revelam Cristo Jesus. É através das Escrituras que nós temos uma revelação divina de quem é Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus?
Cristo Jesus, ele é revelado. Ele é revelado desde Gênesis a Apocalipse. Alguns acham que Jesus aparece só lá no Novo Testamento, mas quando a gente começa a ler a palavra de Deus e a gente vai lendo de Gênesis a Apocalipse, a gente percebe Jesus em cada capítulo. Quando o Moisés ele levanta aquela cobra para que o povo olhe e aí o povo seja curado, né? Todo mundo falou, nossa, mas ele fez meio que uma coisa meio estranha, né? Ali ele já estava mostrando que lá na frente um homem seria levantado também numa cruz. E esse homem era Cristo Jesus. Ele era uma cura não para um momento, mas uma cura para sempre. Ele era aquele que não traria a salvação momentânea, mas ele traria uma salvação duradoura. Então as escrituras, elas revelam Cristo Jesus. Ele não usa nada senão o que está escrito. Embora seja verdade que Cristo é a chave para as escrituras, é igualmente verdade que apenas nas escrituras temos uma abertura do ministério de Cristo. Efésios 3:4. Então nós precisamos entender que não existe nada melhor do que Cristo Jesus. Nós precisamos compreender que são nas Escrituras que nós temos esse conhecimento a respeito de quem é Cristo Jesus. Aqui no versículo 10 ele diz, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Então nós precisamos, dia após dia, estudar essas Escrituras para que Cristo seja revelado a nós. Então, será que hoje nós estamos nos alimentando de tal forma das Escrituras, nós estamos nos alimentando de tal forma da palavra, que a gente consegue enxergar Cristo Jesus em tudo? Estou enxergando Cristo, eu estou vendo Cristo sendo revelado na minha vida e eu estou vendo Ele fazendo grandes coisas na minha vida. Então, que isso seja uma verdade. Lá em Êxodo 16:17 diz assim também, colheram uns mais outros menos. Olha, nós podemos colher mais de Jesus ou nós podemos colher menos de Jesus. Isso vai depender do nível de sede e fome que existe dentro de nós. Será que hoje existe um nível de fome em nós que nós venhamos buscar assim todos os dias? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E eu leio essa palavra assim, eu quero mais. E aí tá lá, 3 capítulos hoje, Amanda, para você ler. Aí a Amanda, eu quero mais. Aí ela vai lá e lê 10. Já imaginou? Que bênção! Isso é fome e sede. Mas agora já também pode acontecer o contrário. 3 capítulos para ler hoje, Amanda. Tá bom. Aí eu leio um capítulo. Ai, Senhor, não aguento mais. E aí eu não consigo ler, eu não consigo meditar. E aí daqui a pouco eu já não estou nem lendo. Ou seja, eu posso ter menos, eu posso colher menos, ou eu posso colher mais. Para que eu colha mais, eu preciso buscar mais. Então o que nós precisamos pedir? Deus, aumenta em nós um desejo, uma fome de Te conhecer. Quando os discípulos de Jesus eles não tinham fé, quando os discípulos de Jesus eles precisavam de fé, eles viraram para Jesus e falaram assim, Jesus, aumenta a nossa fé. Jesus, aumenta a nossa fé. Será que nós estamos dispostos a dizer, Jesus, aumenta a nossa fome e a nossa sede por Ti? Porque talvez as distrações tenham me roubado do Senhor. Talvez as distrações tenham me roubado da revelação de Cristo Jesus nas Escrituras. Mas, Senhor, tira todas as distrações e que o meu maior desejo, a minha maior vontade, seja Te conhecer. Amém? Tópico 3, ele diz, as Escrituras revelam nossa necessidade em Cristo. E aí lá em Romanos 8:8, agora sim, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí depois em Mateus capítulo 9, versículo 2 diz, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Isaías capítulo 1:6 diz, desde a planta do pé até a cabeça não há neles coisa sã, feridas, contusões e chagas inflamadas. Então, de novo, as Escrituras revelam a nossa necessidade em Cristo. Nós hoje temos uma necessidade em Cristo. Porque olha só, os fariseus, eles não eram doutores da lei? Eles não tinham todo o conhecimento? Não era? Uma boa formação. Gente, não pensa assim que os fariseus eles não jejuavam, eles jejuavam. Não pensa que eles não oravam, eles oravam. Não pensa que eles não liam a Bíblia, eles liam. Mas
o que aconteceu que esses fariseus não tiveram uma revelação do Senhor? O que aconteceu que esses fariseus não tiveram uma necessidade em Cristo? Então o tópico agora é: as Escrituras revelam nossa necessidade em Cristo. Existia uma necessidade clara nos fariseus, mas eles não reconheciam essa necessidade. A necessidade que existia neles era de conhecer a Cristo Jesus. A necessidade que habita em nós hoje é: nós precisamos conhecer a Cristo Jesus. Quando nós entendemos que nós precisamos conhecer a Cristo Jesus, a gente entende que eu sou falho, nós somos falhas, que nós temos as nossas limitações, os nossos erros, somos pecadores. Aqui em Romanos diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Queridas, se nós andarmos na carne, nós não podemos agradar a Deus. Não é possível. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Será que eu posso ser santa em mim mesmo? A resposta é não. Não existe santidade em nós mesmos. Não existe uma perfeição em nós mesmos. Nós só podemos ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. É Cristo Jesus que nos aperfeiçoa. É Cristo Jesus que molda os nossos corações. E quando nós vamos ter um conhecimento de Cristo Jesus, a nossa vida passa a ser mudada. Então existe uma clara necessidade, e a necessidade é de se conhecer a Cristo Jesus. As Escrituras revelam a nossa necessidade em Cristo Jesus. Você já parou para pensar que quanto mais você lê a Bíblia, mais você se enxerga como ser imperfeito? Já? Já, né? Você vai ler na palavra de Deus e fala: meu Deus, eu tenho tanto a mudar, Senhor da glória, me dê forças. E aí você começa a chorar, e você fala: Deus, parece que quanto mais eu leio a palavra, mais eu enxergo o pecado que há em mim. É como se a palavra fosse um espelho, né? No espelho, quando você não está muito bonita, você olha no espelho e você fala: nossa, eu tô feia hoje, não é verdade? Nossa, hoje eu tô realmente bonita. E é como se a palavra fosse esse espelho, que quanto mais a gente vai lendo a palavra de Deus, mais esse espelho vai revelando o que há de ruim em nós, o pecado que há em nós, o que nós precisamos mudar e sermos transformadas. Então, as Escrituras revelam a nossa necessidade em Cristo Jesus. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu percebo que eu preciso de uma mudança, de uma transformação. E mais eu busco, porque eu falo: Deus, eu não quero continuar fazendo o errado. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço e refaço. Olha que extraordinário. O bem que eu quero eu não estou conseguindo fazer, mas o mal, nossa, esse além de fazer, esse eu ainda refaço. Então é por isso que, imagina, se o apóstolo Paulo, um homem tão usado por Deus, um homem que teve um encontro frente a frente com Jesus, ele foi encontrado por Jesus. Imagina, o apóstolo Paulo, que teve esse encontro com Jesus, ele dizer que o bem que ele gostaria de fazer, ele não faz, mas o mal ele faz e ele refaz. Esse mesmo homem que o tempo todo foi entregue à palavra, o tempo todo buscou do Senhor, esse mesmo homem que reputou todas as coisas como perda, ele chega a dizer isso. Quer dizer, imagina quanto mais nós. Pensa? Quanto mais nós. E é por isso que nós precisamos sempre nos aproximar dessa palavra, dessas Escrituras. Quer viver uma vida genuína, uma vida agradável ao Senhor? Busque essa palavra. Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós precisamos guardar essa palavra. Tópico 4. Um indivíduo é beneficiado pelas Escrituras quando Cristo se torna mais real para ele. E lá em João 8,56 diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. E aí no tópico João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E também o amarei e me manifestarei a ele. E em Jó 42:5 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos veem. Então, um indivíduo, ele é beneficiado pelas Escrituras quando Cristo se torna mais real.
Será que Cristo hoje, ele tem sido tão real assim nas nossas vidas? Será que a gente tem enxergado Cristo de uma forma tão próxima e eu consigo enxergar com essa clareza, sabe? Eu consigo ver que Cristo, ele é real na minha vida. Será que Cristo, ele tem sido real nas nossas vidas? Será que quando eu estou passando por um momento de dificuldade, eu me recorro a Cristo Jesus? Será que quando as coisas estão difíceis, eu estou me recorrendo a Cristo Jesus? Será que eu tenho buscado as respostas em Cristo Jesus? O indivíduo, ele é beneficiado pelas Escrituras quando Cristo, ele se torna mais real. Então, à medida que nós vamos conhecendo, à medida que nós vamos lendo as Escrituras, Cristo, ele tem que ser mais real. Ele tem que ser mais real na minha vida. Se eu estiver lendo as Escrituras de forma espiritual, eu tenho certeza que Cristo, ele vai se tornar cada dia mais real. Cada dia eu vou conseguir enxergar os detalhes de Cristo. Cada dia eu vou conseguir me aproximar mais de Cristo. Mas se eu não enxergar Cristo de forma espiritual, eu não vou enxergar o Cristo real. Quem é o Cristo real nas nossas vidas? Será que a gente enxerga Cristo cada vez mais real? É aquela oração que você nem coloca uma separação, uma divisão, mas é assim: Senhor, senta aqui do meu lado. Jesus, esteja aqui comigo agora. Eu quero sentar no seu colo, eu quero deitar no seu colo, eu quero que o Senhor me abrace. Será que a gente consegue enxergar esse Cristo real que nos molda, que nos consola, que está o tempo todo conosco? Então, o indivíduo, ele é beneficiado pela Escritura quando Cristo, ele se torna mais real. Amém? E aí a gente vai agora para o 5, que diz assim: um indivíduo é beneficiado pela Escritura quando se torna mais admirado com as perfeições de Cristo. E aí, lá em Isaías 9:6 diz: seu nome é maravilhoso e conselheiro. Maravilhoso, conselheiro é Cristo Jesus. Hebreus 3:1 diz: atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então Jesus, ele é aquele ser superior a todas as coisas. À medida que nós somos beneficiados com as Escrituras, nós enxergamos a perfeição de Cristo Jesus. Não é qualquer coisa não, irmãs. Não é qualquer coisa não, irmãos. É a perfeição de Cristo Jesus. É a perfeição de Cristo Jesus que nós começamos a perceber, que nós começamos a ser orientadas. Uau! Cristo, ele é perfeito. Não existe falha, não existe erro. Tudo o que ele fez foi perfeito. Cristo foi o maior mestre que esteve aqui na terra. Cristo foi o homem mais inteligente que pisou aqui na terra. Cristo, ele sabia ser manso, mas sabia também quebrar todas as vendas e todos os lugares que estivesse errado. Ah, tá vendendo aqui? A minha casa será chamada de casa de oração. A casa de meu pai será chamada de casa de oração. Então eu não aceitarei que se faça um comércio e venda disso. O mesmo Cristo manso é o Cristo que sabia se posicionar. Era o mesmo Cristo de autoridade. Esse Cristo, ele é perfeito. Não existe nenhuma passagem da Bíblia que você vai ler e falar assim: nossa, eu acho que Jesus errou aqui. Negativo. Jesus, ele é perfeito. E à medida que eu conheço as Escrituras, eu enxergo ainda mais a perfeição dele. Eu não sei se vocês já assistiram The Chosen. The Chosen é uma série, né, que é um seriado que conta a história de Jesus e os escolhidos, que são os discípulos, eles vão se unindo a Jesus. E aí, nessa série retrata o encontro entre Jesus e Nicodemos. Gente, todas as vezes que eu li aquela passagem, eu falava: nossa, Jesus foi meio bravo com Nicodemos, né? Tipo, pra que tudo isso? Foi tipo uma lapada só. E tipo assim, Nicodemos, ele tava ali com fome e sede. E aí, quando eu assisti essa série, eu tive uma visão totalmente diferente, porque eles conseguiram retratar Deus, Jesus, falando aquelas palavras para Nicodemos e de uma forma mansa, amorosa. Tipo assim: tu, que é o rei de Israel, não sabe dessas coisas, Nicodemos? Você para pensar que o problema está na nossa percepção?
Pecado está em nós, a forma que a gente enxerga, a forma que a gente desenha, porque o Cristo Jesus, ele foi perfeito em todas as coisas. Não existiu nada que desabonasse ele, pelo contrário, toda a sua trajetória foi perfeita. Amém? Tópico 6 diz: um indivíduo é beneficiado pelas Escrituras à medida que Cristo se torna mais precioso para ele. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E lá em Salmo 73, 25 diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. E Provérbios 33, 26 diz: dai-me, filho meu, o teu coração. Então, mais uma vez, Cristo, ele se torna mais precioso para nós, à medida que nós conhecemos da palavra. E é o que Filipenses 8 diz, que ele diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. O que é mais precioso hoje? O que tomou conta do meu coração hoje? Será que Cristo, ele tomou conta do meu coração? Será que Cristo tem o meu coração por completo? Porque o apóstolo Paulo, ele fala: olha, eu considerei todas as coisas como esterco. Eu considerei todas as coisas como perda por amor a Cristo Jesus, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Já parou para imaginar você hoje? Falar assim: Deus, o meu trabalho não me satisfaz mais. A minha conta bancária não me satisfaz mais. E não é porque você quer uma conta bancária maior, não. O título que me deram aqui nessa terra também não me satisfaz mais. Os bens não me satisfaz mais. A minha posição, sei lá, de diretor, de líder, de presidente, etc. Nada disso me satisfaz. Eu ser o pastor presidente, né? O pastor Valmir, eu ser o pastor presidente não me satisfaz mais. Sabe por quê? Porque eu considero todas essas coisas como perda por amor a Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, ele é o bem mais precioso das nossas vidas. Amém? É quando nós entendemos isso, que Cristo, ele é o mais precioso. E quem vai nos beneficiar com esse conhecimento? As Escrituras. É ela que vai falar assim: Amanda, seja satisfeita em Cristo Jesus. Jesus, ele é o seu bem mais precioso. Lá no tópico 7 diz assim: um indivíduo que é beneficiado pelas Escrituras tem uma confiança crescente em Cristo. Então, Mateus 14, 3 diz pouca fé, e Mateus 8, 10 diz grande fé. Há uma plena certeza de fé em Hebreus 10, 22, e a confiança do Senhor de todo o coração em Provérbios 3, 5. Assim como há crescimento de força em força, em Salmos 84, 7, também há crescimento de fé em fé. Quanto mais forte, mais firme nossa fé, mais o Senhor Jesus é honrado. E aí, em 2 Tessalonicenses 1,3 diz: a vossa fé cresce sobremaneira. E depois em Salmos 9,10 diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmos 9,10. Então, queridas, nós precisamos ter essa confiança cada vez mais crescente no Senhor. Será que nós temos confiado no Senhor dia após dia? Será que todos os dias nós temos buscado Ele? E será que todos os dias nós temos entendido mais sobre Ele? Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero que a minha confiança no Senhor seja cada vez mais crescente. E o que faz com que eu tenha uma confiança em Deus cada vez mais crescente? É o conhecimento das Escrituras. Então, as Escrituras nos beneficiam. Nós somos beneficiados pelas Escrituras a ter uma confiança crescente em Jesus. Sabe o que é uma confiança crescente? É tudo dar certo na sua vida? Não. É tudo estar perfeito na sua vida? Não. Uma confiança crescente no Senhor é você saber que mesmo nos momentos de dificuldade, o Senhor, ele vai continuar estando contigo. Ele vai continuar te dando caminho. Ele vai continuar te guardando e te protegendo. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que comigo tu estás. Não é isso? No mundo tereis aflição, mas tem de bom
ânimo, porque eu venci o mundo. E lá no 3, um indivíduo é beneficiado pelas escrituras quando é gerado nele um desejo profundo de agradar a Cristo. E aí, 2 Coríntios 5:15 diz: mais para si mesmos, mais para aquele que por eles morreu e ressuscitou. João 14:23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, o indivíduo ele é beneficiado pelas escrituras quando é gerado um desejo profundo de agradar a Cristo. Será que nós tem sido gerado esse desejo de agradar a Cristo? Será que você acorda hoje e fala assim, hoje eu quero agradar a Cristo? Ou você fala assim, ou você acorda e fala, hoje eu quero fazer as minhas coisas, uhul. Ah não, Deus, hoje eu não tenho tempo para você, porque as minhas coisas são mais importantes. Já parou para pensar? Será que Deus ele tem sido uma prioridade para nós? A gente percebe o benefício das escrituras na nossa vida à medida que nós desejamos agradar mais a Cristo Jesus. Essa semana eu estava assistindo uma série e aí eu ouvi a seguinte questão. A menina virou para outra e falou assim, o que você faria se você tivesse 100 dias de vida? E, gente, eu peguei aquilo como se fosse algo espiritual para mim. Eu falei, meu Deus, o que eu faria se eu tivesse só 100 dias de vida? O que nós faríamos se nós tivéssemos hoje só 100 dias de vida? Será que nós viveríamos da mesma forma que nós temos vivido? Será que nós gastaríamos o nosso tempo com as mesmas coisas? Ou será que nós gastaríamos o nosso tempo ainda mais para Cristo? Ou será que nós nos entregaríamos ainda mais ao Senhor? A pergunta é, como nós viveríamos os últimos 100 dias de vida? Ou então, sei lá, 30, 90, enfim, 60, 3 dias. Se você soubesse que a sua vida está chegando ao final, será que as suas decisões seriam as mesmas? Ou será que você viraria e falava assim, Deus, eu quero agradar ao Senhor? Amém? E por último, o tópico 9 que diz, um indivíduo é beneficiado pela Escritura quando ele faz com que ele anseie pelo retorno de Cristo. Então, 1 Coríntios 13:12 diz, face a face. Em João 17:24 diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E lá em Isaías 53:11 diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E em Salmos 17:15 diz, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Queridas, nós precisamos estar cada dia mais satisfeitas em Cristo. Se a gente está vivendo nessa terra sem pensar no amanhã e o que o amanhã é Cristo, a gente está vivendo da forma errada. Se dentro do nosso coração não tem um clamor que fala, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se não existe essa vontade, nós não estamos vivendo da forma certa. Porque as escrituras, elas nos beneficiam a crer e pedir pela volta do Senhor Jesus. Será que eu estou vivendo todos os dias nessa busca intensa de Maranata, ora vem Senhor Jesus, Espírito Santo vem sobre a minha vida, Espírito Santo eu quero Senhor, Jesus volta logo, porque olha como esse mundo está, eu desejo o Senhor, eu desejo te conhecer, eu anseio por ti. Então que nós venhamos buscar cada dia mais nas escrituras, viver uma vida agradável ao Senhor, que nós venhamos cada dia mais nas escrituras falar Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque a minha satisfação é Cristo Jesus. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje e nós esperamos que você acompanhe a gente no próximo estudo e nós te aguardamos. Deus abençoe e até a próxima.